Olá, meus caros. Essa aula 6, né, eu vou trazer aqui alguns conceitos, vou reforçar alguns conceitos do marxismo, então eu não preciso ficar me alongando muito nela, tá? Então, assim, o que nós vamos operar aqui? Se eu estou falando de modo de produção, se eu estou falando de sociedade, obviamente é um agrupamento de indivíduos, né, de seres humanos que buscam algumas coisas em comum. Claro que você tem ideias divergentes. Modo de produção é aquela localização que eu já coloquei para vocês, né, da organização da produção ao longo da história. Então vamos lá. A primeira coisa, né, bastante interessante, que vai levar a algumas transformações, é o camponês se transformando em operário. Ou seja, lembra lá naquela questão que eu falei do Marx, né, do cercamento dos campos? Então, o cara que trabalhava no campo, por isso o nome camponês, muita gente pode falar também trabalhador rural, ele vai, por conta desse cercamento dos campos, vai se deslocar para as cidades e vai se transformar, então, nessa mão de obra operária, vai trabalhar nas fábricas, certo? O operário, por sua vez, vai vender a sua força de trabalho. Lembra aquela questão do salário? É isso que a gente tem que pensar. Então, é um sujeito que vende a sua força de trabalho para quê? Para garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Ou seja, o operário ele não vai ter mais à disposição uma floresta, um campo para poder tirar o seu alimento. Não, ele vai ter que receber um salário, um pagamento em troca desse trabalho para poder comprar os alimentos, pagar a moradia, pagar o seu lazer, pagar seu vestuário, entendeu? Então o operário ele vai usar esse salário para poder garantir essa sua sobrevivência. Os avanços técnicos e tecnológicos, né, elas caracterizarão essas sociedades, ou seja, os avanços técnicos, como eu já havia colocado para vocês, pré-revolução industrial, avanços tecnológicos pós-revolução industrial. Então é isso que vai garantir a produção. Até coloquei ali uma foto de uma siderúrgica, né, de um alto forno, para vocês verem que ali nós temos, além da técnica, nós temos também as tecnologias, certo? E aí, né, essa vai ser a principal característica, a venda da força de trabalho pelo operário. Se vocês pararem para observar, o que garante a sobrevivência desse operário, reforçando, é exatamente o fato dele vender a sua força de trabalho. Então, esse operário, nesse contexto, ele é livre para vender a sua força de trabalho para aquele indivíduo que paga mais, certo? Agora, se, porventura, todos pagam a mesma coisa, então esse operário vai ter que se contentar em vender para qualquer um desses indivíduos, né, que estão dispostos a comprar a sua força de trabalho, então ele vai vender a sua força de trabalho para alguém. Ele não pode abandonar simplesmente, não vou trabalhar. Principalmente porque nós estamos pensando nas sociedades europeias desse século XIX, não existe nenhum sistema de proteção social. Tá? Se o indivíduo, por exemplo, adoecesse, ele poderia esquecer, porque ele teria que buscar emprego em outro lugar, porque se ele faltasse ao trabalho, ele seria, digamos, automaticamente demitido, ele seria despedido, então não teria garantia, não tinha seguro-desemprego, não tem aposentadoria, não tem nada. Se ele, por exemplo, quisesse ter uma velhice mais ou menos, não é nem minimamente confortável, não, mais ou menos, ele teria que poupar durante a sua existência, né, a sua vida como trabalhador, né, porque ele não teria uma garantia, uma aposentadoria como hoje, né, nós temos. Então, a situação desse operário era terrível, né? E aí volta aquela coisa do conceito, né? Eu estou reforçando aqui. O modo de produção é um conceito marxista. Nenhum outro pensador utiliza o conceito de modo de produção, né? E aí eu coloquei em destaque. É histórico e representa uma organização dos indivíduos, dos sujeitos históricos, para a satisfação dessas necessidades materiais. Ou seja, eles se organizam para produzir. E aí o modo de produção, a gente vai ver, né, ele vai mudando ao longo do tempo, vai se caracterizando, né, vai tendo características diferentes ao longo da história, né? E aí, também reforçando, os modos de produção são divididos em infraestrutura, estão lembrados? Infraestrutura,
você tem relações de produção, forças produtivas e a base econômica dessa sociedade, ao passo que a superestrutura é o aspecto cultural, ideológico, jurídico, estatal, político, né, dessas relações. Então, os modos de produção, todos têm, de alguma maneira, infraestrutura e superestrutura. Ah, mas até nas sociedades, até naquele modo de produção comunal primitivo, sim, tem. Porque, embora não tenha um Estado organizado, mas você tem, por exemplo, a existência de uma religião. Você tem um código de conduta que deve ser seguida pelos indivíduos. Você tem as formas como esses indivíduos se organizam para produzir. Tem a forma como é feita a distribuição dos bens produzidos. Então, você tem em todos os modos de produção, desde o modo de produção comunal primitivo até o modo de produção comunista, você tem infraestrutura e superestrutura, certo? O que vai variar, evidentemente, é o grau de sofisticação, é o grau de organização e as características de cada um deles, certo? Aí, como eu já havia colocado, a infraestrutura, olha só, forças produtivas, fixem isso, tá? Isso é importante, porque e eu sempre enfatizo essa característica. Técnicas e tecnologias. Não façam confusão. Tanto não façam confusão porque, por exemplo, numa redação, isso pesa. Se você não utilizar o termo correto no texto que você elabora, você pode perder pontos preciosos só porque você colocou assim, a tecnologia dos egípcios. Não tinha tecnologia, eles tinham técnicas, né? As sociedades capitalistas industriais podem dispor de técnicas e tecnologias, mas as sociedades pré-capitalistas, essas só têm tão somente técnicas, né? A superestrutura, como eu já havia colocado, né, aqui, nível caracterizado pela presença das instituições políticas, partido, Estado, né, sociedade civil, cultura. Cultura é um elemento, então cultura como está ligado ao cotidiano do sujeito, aquilo que faz com que ele dê sentido à sua realidade, então é um elemento. Jurídico, as leis. Por exemplo, as leis trabalhistas, elas traduzem um modo de produção, uma relação de produção específica, né? Por exemplo, vocês podem olhar a legislação trabalhista brasileira ou de qualquer outro país de cima e embaixo, você não vai ter referências à escravidão, né? Você vai ter condenação, sim, se indivíduos forem privados de liberdade ou forem obrigados a trabalhar em troca de alimentos, que é aquela coisa que eu falei da condição análoga à escravidão. Mas você não vai ter uma legislação específica sobre escravidão, tá? Então, o aspecto jurídico, ele reflete o momento, certo? Se, por exemplo, houver uma mudança nas relações produtivas, as relações jurídicas mudam. Isso só para exemplificar o caso das relações de produção, né? Outros aspectos podem ser permaneçam, mas também mudem, tá? Um exemplo, existia até pelo menos aí uns 50, 60 anos, um sujeito que fosse traído pela esposa, ele tinha a salvaguarda jurídica, olha que absurdo, de matar a esposa porque ele teve a sua honra manchada. Hoje, ainda bem, não existe mais isso. Mas muita gente ainda acredita que possa fazer. Mas a legislação não dá mais esse respaldo jurídico para a atitude desse tipo. Ou, por exemplo, mais antigo ainda, se, porventura, o camarada ficou noivo, né, de uma menina, e se ele descobre na noite de núpcias que ela não é mais virgem, ele poderia, olha que absurdo, é uma mercadoria, né, tratando como mercadoria, poderia devolver a moça para a família porque ela não é mais virgem. E a lei dava esse tipo de respaldo, tá? Outra coisa também, pessoas do mesmo sexo, isso aí até bem recente, não poderiam se casar, não poderiam contrair matrimônio. Contrair parece que é uma coisa de doença, né? Não poderiam casar entre elas.
né? Muita gente ainda usava um argumento dizendo o seguinte: olha, isso é um absurdo, porque isso vai acabar com a família, não sei o quê. Não, isso é apenas é uma questão afetiva. As pessoas gostam umas das outras, elas têm o direito de casar. Se são do mesmo sexo ou não, aí é uma questão de foro íntimo. E a lei agora dá esse respaldo. É uma forma de garantir juridicamente, né, que pessoas do mesmo sexo possam se casar, viver como um casal tranquilamente, com os mesmos direitos do que os chamados casais héteros, né, casais de homem e mulher, entendeu? Então, assim, isso é o quê? Um indicativo de mudança da sociedade. Isso é uma questão que reflete uma ideologia completamente diferente, entendeu? Então, isso é o aspecto jurídico. E aí, como eu falei, né, a questão ideológica, que é essa forma de representação dessa realidade, aquilo que, né, por exemplo, antes era muito legal você ostentar, hoje você tem que sustentar, né? Então, mercadorias que sabidamente são produzidas, sei lá, com sofrimento de animais ou que degradam o meio ambiente, e o ambiente ideológico tem mudado. Não, tem muita gente que se tornou vegana porque não aceita o sofrimento dos animais para a produção de alimentos. Tem pessoas que só compram roupas feitas de forma sustentável porque não aceitam mais a degradação do meio ambiente. Então, isso são mudanças ideológicas, tá? Então, isso está presente na superestrutura, certo? Aí as dinâmicas, obviamente, contradições históricas. A questão da contradição aqui, que eu quero dizer é o seguinte, é para garantir a transformação. Não é porque o negócio seja contraditório na sua origem, tá? Mas é para garantir essas mudanças, né? Então, as sociedades, elas mudam, elas não são estáticas. É claro que algumas sociedades mudam mais rápido do que outras, entendeu? Então, eu não posso estabelecer que uma sociedade, por exemplo, uma sociedade indígena, por exemplo, ela guarda características dos seus antepassados. A nossa sociedade urbana, industrial, ela não tem muitas semelhanças com as sociedades dos nossos pais e muito menos com os nossos avós, nas grandes cidades. Mas se você for no interior, por exemplo, apesar de algumas mudanças, ainda é possível você encontrar dentro dessas sociedades elementos que remetem a um passado, tá? Um passado mais remoto. Então, isso indica uma mudança, né? Indica essa perspectiva de contradição, que é um elemento positivo, sim, né? É o Raul Seixas com a metamorfose ambulante, né? Então, é muito interessante. Nesse caso aqui está específico do capitalismo. Quanto mais avançado as técnicas e o processo de domínio da natureza, mais crescem as desigualdades sociais. É muito interessante isso, por quê? Porque se você pegar, por exemplo, comunidades tradicionais, né, que produzem alimento para satisfação das suas necessidades mais imediatas, mais básicas, elas serão prejudicadas, por exemplo, com a chegada do agronegócio. Que o cara chega com uma máquina que trabalha a terra, né, faz a semeadura, aí você tem um sistema de irrigação de pivô, seja lá qual outro que for, a máquina, aí vem a máquina, faz a colheita, beneficia, coloca dentro do caminhão, praticamente o negócio quase pronto, né? E vai para a indústria para ser beneficiado, diferente do agricultor familiar, por exemplo, que o camarada tem que preparar a terra, isso demanda tempo, muitas vezes ele tem tão somente a família para ajudá-lo na tarefa, a propriedade é muito menor, consequentemente o lucro extraído dali garante a sobrevivência desse sujeito, então não posso nem falar de lucro, né? Então, assim, essas técnicas, os avanços técnicos e tecnológicos, por exemplo, outra coisa, a utilização de substâncias, de herbicidas, de pesticidas, né, para combater determinadas ervas daninhas ou pragas, né, isso também causa uma diferenciação social, porque, por exemplo, uma grande lavoura, o cara tem margem, tem facilidade, inclusive de ter empréstimos num banco, né, coisa que, por exemplo, o pequeno produtor não tem. Então, isso gera uma desigualdade social, certo? Pelo tamanho da propriedade. E aí eu vou fazer brevemente uma divisão dos modos de produção. Né, o modo de produção, primeiro, é o comunal ou primitivo, que aí é aquele das sociedades lá
nos primeiros estágios de organização social, tá? Então, por que ele é comunal? Porque todo mundo tem acesso àquilo que é produzido. A divisão, então, para vocês terem uma noção, no modo de produção comunal, a divisão do trabalho é uma divisão sexual. As mulheres desempenham determinadas tarefas e os homens desempenham outras tarefas. Em alguns casos, eles colaboram, mas normalmente há uma divisão de tarefas baseada no sexo, no gênero do sujeito, né? Por isso que ele é comunal primitivo. A partir do momento em que essa sociedade começa a produzir excedente, a coisa começa a mudar. Aí você vai ter um grupo de guerreiros, você vai ter os sacerdotes, você vai ter o rei, e aí começa a caracterizar esse modo de produção escravista antigo, né? Que, como eu falei, vai ter em menor grau na sociedade egípcia, tá? Mas vai ser muito presente, por exemplo, na sociedade greco-romana, né? E aí é muito interessante, por quê? Porque, como o próprio nome diz, a base é a mão de obra escrava. Tá? Então, o escravo, quem ele é? É um sujeito que é subjugado por alguém, coisificado, ou seja, transformado em propriedade, mediante compra, mediante conquista territorial, mediante guerra, né? Para ser mais direto. Então, esse modelo ele vai subsistir durante a Antiguidade Clássica. Tanto é que os próprios autores marxistas são unânimes, né, em afirmar, por exemplo, que uma das causas do fim do Império Romano, né, da sociedade romana, foi exatamente a dificuldade ou a impossibilidade de conseguir mais mão de obra escrava para movimentar a sua sociedade, né? Então, esse é um ponto bastante interessante, porque a crise na sociedade romana, né, a sociedade grega já está fora do jogo, mas a crise na sociedade romana e a crise do modo de produção escravista empurrou para o modo de produção servil ou feudal, né? O feudo, como vocês já devem saber, é um espaço territorial dominado por um senhor feudal, então é um domínio senhorial que tem a presença de um elemento chamado servo. O servo não é escravo, tá? O feudo, voltando na definição do feudo, o feudo é uma unidade econômica quase autossuficiente. Por que é quase? Porque ela não consegue produzir tudo que necessita. Então ela tem que pegar o pequeno excedente, né, produzido para comercializar com outros feudos que precisam daquelas mercadorias, mas que também não produzem. Aí você vai tendo, mesmo que minimamente, trocas comerciais. O responsável pelo funcionamento do feudo é o servo. Então o servo é um sujeito social, mas que não é um escravo. Até porque o servo ele não pertence ao senhor feudal. O servo pertence à terra. Ou seja, se o senhor feudal for embora daquela terra, o servo permanece. Ele não vai junto com o senhor. E outra coisa, o servo, ele tem as ferramentas, ele tem habilidades manuais que fazem com que ele confeccione as ferramentas utilizadas na agricultura. Então, isso dá a ele uma certa autonomia. Tanto é que, eu não sei se vocês estão lembrados, quando eu comentei sobre o Marx, né, sobre o pensamento marxista, o servo, ele paga tributos ao senhor feudal. Então, isso não faz com que ele seja um elemento, digamos, não é um trabalhador assalariado, mas também não é um trabalhador escravo. Ele vive numa transição, tá? Então, é a característica do modo de produção feudal. Com a crise do sistema feudal, a necessidade, lembra a questão da necessidade material? Então, com o crescimento dessa necessidade material, o feudo não conseguia produzir o necessário, nem o excedente mínimo ou o excedente necessário para a aquisição de mercadorias. Aí você tem uma exploração cada vez maior desse servo, o servo começa a se rebelar, fugir para as cidades e ele se torna a mão de obra no modo de produção capitalista. Por quê? Porque ele leva consigo o conhecimento técnico adquirido durante os seus anos como servo e ele passa a vender a sua força de trabalho para o burguês. Só que o conceito de burguesia, nesse primeiro momento, deve ser pensado como um habitante do burgo, ou seja, o sujeito que vive na cidade. E normalmente o burguês é um comerciante. Muitos servos vão se tornar, com o passar do tempo, burgueses. Por quê? Porque eles detêm o conhecimento técnico,
passam a ensinar esses conhecimentos, esses conhecimentos para os aprendizes, e esses aprendizes passam a agir como funcionários ou empregados desses antigos servos que vão também se tornando burgueses. Então é uma coisa bastante interessante. Embora, nesse primeiro momento, o modo de produção capitalista ele seja fundamentalmente comercial. Depois, aí, com a Revolução Industrial, temos aquela coisa do modo de produção capitalista, o capitalismo industrial, e agora é o capitalismo financeiro. E aí temos as questões do Enem para a gente compreender melhor essa aula, porque reforça exatamente aquilo que a gente já tinha visto com o marxismo, certo? Então, aqui traz uma fala sobre a implementação de um grande polo siderúrgico no Maranhão. Então, isso é bastante interessante. E aí você veja o seguinte, olha, a questão da ideologia, Está aqui, o conceito ideologia está presente. Se eu estou falando de ideologia, eu estou falando exatamente do nosso pensador alemão, Carl Friedrich Marx, E aí ele coloca, ambos os discursos são ideológicos, embora diferentes, pois há vários sentidos para a palavra ideologia, que, segundo Karl Marx, adquiriu um sentido negativo como instrumento de dominação que tem como função. Então, qual é a função da ideologia? Produzir uma divergência entre as classes? Não. A ideia é exatamente você criar uma situação de coesão em que a classe operária se sinta dependente da classe burguesa. Ou seja, sem a burguesia, o proletariado ou o operário não existiria. Enfatizar as diferenças como as de classe? Muito pelo contrário. A ideia é você permitir, pelo menos ideologicamente falando, que o indivíduo, se ele trabalhar bastante, ele pode se tornar um burguês. Então, a ideia não é você colocar que a burguesia está de um lado e o operariado do outro. Não, você tem que pensar o seguinte, os dois caminham de mãos dadas e, dependendo das circunstâncias, da disposição, da vontade, esse operário pode passar à condição de burguês. Desenvolver consciência crítica na relação dos homens entre si e suas condições de existência? Não, lembre-se, ideologia existe para naturalizar os fenômenos sociais. Então, a partir do momento que esse fenômeno é naturalizado, ele não questiona essa existência. Por exemplo, a desigualdade social ela é originária da capacidade de cada um dos indivíduos. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado meritocracia. Ou seja, lembra que eu falei lá do Spencer? A capacidade do indivíduo, ou seja, os mais capazes progridem, os incapazes ficam estagnados. Mas ninguém leva em consideração, por exemplo, que os mais capazes, entre aspas, tiveram melhores condições de partida do que aqueles considerados incapazes. Certo? Então, é uma forma de você mascarar as desigualdades sociais. A ideologia, como eu falei, ao naturalizar essas desigualdades, ela diz o seguinte, olha, fulano, você é operário porque você não tem condições de ser burguês. Entendeu? É uma simplificação que eu estou colocando aqui, mas de qualquer maneira é assim que funciona. Dar aos membros da sociedade dividida em classes um sentido de desigualdade entre todos? Não, não existe isso. A ideia da ideologia é promover um discurso que torne essa sociedade homogênea. Por isso que a gente fala de ideologia burguesa, por isso que o Marx, quando ele fala de ideologia, ele fala num sentido negativo, ou seja, de um mascaramento dessa realidade. E aí, como o que vigora é a ideologia burguesa, então, obviamente, não vai trabalhar com um discurso enfatizando exatamente essas desigualdades. Porque se o indivíduo for consciente dessas desigualdades, ele vai lutar por todos os meios possíveis e imagináveis contra essa desigualdade, certo? Ele não vai incorporar uma ideologia que valoriza o trabalho e acreditando que trabalhando bastante, pode ser que você tenha um ou outro indivíduo que trabalhando muito fique rico, mas a grande maioria trabalha pra caramba e no máximo que elas ficam cansadas, elas ficam cansadas.
Então, a resposta correta é dar aos membros da sociedade dividida em classes uma explicação racional. Olha que interessante isso, porque aí, já que é uma explicação racional, ela é científica e, consequentemente, inquestionável, tá? Para as diferenças sociais, políticas e econômicas. Muito interessante esse ponto, né? Uma explicação racional, ou seja, se eu cientificizo o discurso, ele se torna legítimo, naturalmente legítimo. Então, ninguém questiona as desigualdades sociais. Entenderam, gente? Aí vamos partir para outra questão, né? Aí, mais uma vez, uma questão, né, eu retomei uma questão que eu já tinha utilizado no Marx, né, na aula do Marx, né, na questão do trabalho, e aí, né, a gente já vai direto, aí ao invés de fazer como eu fiz com a outra, né, eu vou explicar por que essa é a correta. Vamos esquecer as erradas, que nós já sabemos o porquê. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Se vocês pararem para observar, e isso é um ponto importante no discurso, o Marx, ele, como eu já falei, o Marx ele não considera o trabalho como uma ação ruim, muito pelo contrário. O trabalho ele é positivo porque ele é uma ação de transformação da natureza. Então, todas as sociedades, elas de alguma maneira se organizam mediante o trabalho para a satisfação de suas necessidades materiais. A única forma de satisfação dessas necessidades materiais é através do trabalho. Cada sociedade, em momentos diferentes da história, se organiza de maneiras diferentes para a satisfação dessas necessidades materiais. Então, independente da sociedade, seja ela comunal primitiva, escravista antiga, feudal, capitalista, socialista ou comunista, o trabalho vai ser o único fundamento que garante a sobrevivência, a subsistência do sujeito, a partir, né, mediante essa transformação da natureza e, consequentemente, transformando a natureza, dominando a natureza, né? O dominar aqui, eu não estou dizendo que você tenha uma atitude predatória em relação a ela, tá? Mas você ter capacidade, ter conhecimento suficiente para promover uma transformação que vai efetivamente mudar essa realidade material, vai satisfazer essa necessidade material. Ok, gente? Então, espero vocês para a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.